Olá, então, tudo bem? Eu me chamo de Leofé Cardoso, faço parte da turma da professora Maria José Gomes da Silva. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha prática pedagógica, né? Então, a prática pedagógica que eu ministrei, na qual eu mesmo tive o prazer de participar e vivenciar todo esse contexto infantil, esse mundo surreal, que foi uma coisa que me impactou de uma forma muito gratificante, foi Infância e suas linguagens, e agora estou fazendo socialização da minha disciplina. Onde eu fiz? Eu fiz na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ana Dalila Ferreira de Oliveira, situada em Garapemirim, no estado do Pará, na cidade interior de Belém. Então, vou falar um pouco sobre a situação. Sobre o ambiente. A sala de aula era um ambiente acolhedor, muito seguro, que me deu prazer em trabalhar junto com as crianças e com a professora regente. A temperatura super, hiper, mega agradável, um local muito acolhedor, tá? O que eu pude observar, a forma que o professor interage com as crianças, é um lugar de cooperação, de muito respeito. Os objetos onde as crianças utilizam para se assentar, são as cadeiras, são ergonométricas, elas são adaptadas para o tamanho exato das crianças, tá? Para não ter problema na postura. E a nossa dinâmica, a interação entre as crianças foi da seguinte maneira: eu fiz o trabalho em duas turmas de primeiro ano A e B da manhã e uma turma do Jardim 3 da manhã também. As idades já oscilavam entre 5 a 7 anos do Jardim 3 e entre 6 a 8 anos do primeiro ano, né, do Ensino Fundamental 1. Lá foram desenvolvidas várias brincadeiras, atividades, inclusive com crianças com PCD, crianças com deficiência, né? Que essa instituição na qual eu participei, ela preza muito pela igualdade, pela mutualidade, ou seja, é um local super acolhedor por esse motivo. A dinâmica entre a professora e as crianças foi da seguinte maneira: é, ela age de uma forma positiva, com muita confiança no que sempre ela está pregando em sala de aula, observando muito a individualidade de cada criança, as suas adaptações, as suas metodologias. A- Através disso, ela busca desenvolver um conhecimento muito preciso para poder manter as crianças e ensinando as mesmas a questão da empatia, o respeito e o trabalho em equipe, a questão de espírito de liderança, por exemplo. Ela prega muito em que o aluno consiga se colocar no lugar do seu colega, em questão de bullying, em questão de violência, em questão de cuidado, de respeito, de consideração. Então, quando o professor consegue empregar isso e aplicar de uma forma dinâmica para a criança, esse sim é um professor que pode se dizer que é um super-herói. E é nesse professor que os pequeninos irão se espelhar. Então, as nossas atividades realizadas em sala de aula, elas foram muito, posso dizer, abertas de tal forma, com conversa informal, ajudando sobre o dia a dia, chamada, contagem, o uso do calendário, leitura de cartazes, leitura de historinhas, o uso de agenda, músicas e rodas e cantigas, atividades muito bem estruturadas, com vasta experiência com crianças. Isso pôde possibilitar uma ótima interação entre a professora e as crianças, e trazendo para mim esse conhecimento adequado para poder aplicar a sequência didática que foi bastante contribuinte na integração. O que mais me chamou a atenção, o que eu posso estar dizendo aqui? Por exemplo, a forma de a forma que a professora atua em função ao discente, em função ao aluno. Por exemplo, a professora, quando chega na escola, ela chega, prepara toda a sala, organiza tudo, esperando os alunos chegarem, né? De contrapartida, assim que as crianças chegam, ela vai para a porta da sala de aula receber cada criança. E através desse recebimento, ela acaba instruindo o pequenino ou a pequenina ao chegar a estruturar e organizar suas mochilas, sendo penduradas por ordem em pequenos prendedores, que fica exposto na parede da sala de aula.
Ou seja, as crianças são acolhidas, no caso das crianças de educação infantil, com musiquinhas. E a partir da musiquinha de bom dia, ela leva as crianças para a parte onde é chamado de quadra poliesportiva interna, para fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, as crianças saem em fila para o refeitório para fazer o de jejum. Logo após eu retornar para a sala, dando início às atividades permanentes, ela conversa de forma informal, brincando, utilizando socialização de fatos ocorridos em casa, na rua, ajudando sempre a criança a desenvolver o lúdico, desenvolver o conhecimento empírico e também o dogmático. Em suma disso, ela busca muito a contribuição interna de cada criança. Ela pergunta para a criança o que aconteceu, se ela conhece alguma historinha, se ela sabe de alguma coisa que seja algo que vai desenvolver ela de forma psicológica. Aqui, como vocês podem observar, algumas imagens da professora atuando em sala de aula, das duas turmas da qual eu participei, a professora Antônia e a professora Mary Farias. Ambas participaram da minha prática pedagógica, tiveram grande influência na minha aplicação, e as duas faziam parte do mesmo contexto. Na primeira imagem que vocês podem estar olhando abaixo da informação, são os alunos fazendo o lanche, né, o de jejum. Olha o sorriso das crianças, olha o jeito que eles se sentem à vontade com a professora. Na segunda imagem acima, é uma dinâmica entre as turminhas. Vocês podem observar que eles estão se sentindo agraciados pela dinâmica muito feliz. Brincadeiras de bombolê na terceira imagem. Na quarta imagem, uma pesquisa sobre a brincadeira aplicada, né? A quinta imagem, eles saindo enfileirados para fazer o de jejum. E na sexta imagem, eles fazendo o cobrimento de imagens, brincando, se divertindo. Eu posso dizer que o principal desafio observado por mim, Ediléo Fé Cardoso, foi que a partir dessa prática pedagógica que ela foi realizada, eu pude perceber que os desafios encontrados nessa educação infantil são únicos. São únicos de forma íntegra e rebuscada de tal forma. Por quê? Ela merece uma atenção especial, considerando que essa característica ela busca muito nesta faixa etária do indivíduo, porque cada indivíduo tem uma individualidade única, por exemplo. Tem criança que tem facilidade com entendimento e aprendizagem. Tem criança que não tem, que tem TDAH, ou seja, tem dificuldade quando aprende com dificuldade, não consegue memorizar, não consegue concentrar. Sem contar que nessa idade desenvolve o espectro autista, tá? Desenvolve algumas incapacidades psicológicas e daí tem que ter todo um jogo de cintura, uma flexibilidade para que possamos, quanto professores que somos mediador de conhecimento, fazer uma aplicação de forma concisa para que sucinta, para que o aluno consiga entender, ele consiga absorver essa necessidade, ele consiga absorver este conhecimento. Além disso, é fundamental desenvolver atividades que forneçam e favoreçam para o mesmo um desenvolvimento integral, ou seja, abrangendo todos os aspectos cognitivos, emocionais, sociais, físicos, para que ele possa se adaptar. E outro ponto de atenção muito importante é a comunidade, como os pais e responsáveis que se estabeleçam de forma em parceria com a instituição, para que possamos desenvolver a criança de forma natural. O meu texto dissertativo ele busca muito a seguinte maneira: a prática pedagógica desenvolvida, ela foi na Ana Dalila, Feira de Oliveira, como já disse no início do curso. A disciplina foi língua portuguesa, sequência didática 1, foi aplicada no Jardim 3, com 25 estudantes, e na faixa etária de 5 a 6 anos a 7 anos de idade, com o tema Brinquedos Educativos Alfabeto, de tampinha e jogo de soletrar, num total de 5 horas utilizando o produto educacional Alfabeto Recreativo, o que constitui um jogo de montar palavras, pois, através disso, podendo soletrá-las. Ela foi construída com imagens coladas nas tampinhas de garrafa PET, e também foi utilizado na segunda didática, que foi a didática 2, com a turma do primeiro ano A e B, composta pela mesma quantidade de alunos, porém a faixa etária de idade de 6 a 8 anos de idade. Também foi abordado o mesmo tema e tópico no alfabeto de tampinhas, jogo de soletrar,
que se constituem na construção de palavras e ditados a partir do conhecimento adquirido por meio da alfabetização, ou utilizando os brinquedos educativos de tampinha de garrafa PET para fazer a aplicação de sequência didática. Por este modo, foram realizadas atividades em 42 horas de observação das práticas escolares, e com isso pude observar e também descrever e perceber que os desafios encontrados na educação infantil são únicos, como já mencionei anteriormente, e a pesquisa de materiais é uma ferramenta fundamental para a prática de educação infantil, pois ela contribui significativamente, para a nossa reflexão aprimorada das práticas pedagógicas. A pesquisa de materiais é sempre possível encontrar novas ideias das atividades estratégicas de ensino didático, implementando e também ressignificando elas de forma específica para cada turma. Essa pesquisa ela ajuda a manter sempre atualizado no campo da educação infantil, não só na mesma, porém permitindo uma prática pedagógica de forma inovadora, uma aplicação eficaz. A reflexão crítica que eu tenho sobre esses materiais é a seguinte, que além de promover um ambiente de aprendizagem enriquecedor, ela estimula sempre a criança a desenvolver novos hábitos e também se empenhar pelo conhecimento. Então, a minha consideração final é a seguinte: participar e vivenciar esse papel como docente na educação infantil foi uma aventura. Foi uma experiência sem igual, incrivelmente gratificante, embora desafiadora. Porque um professor de educação infantil tem oportunidade única. Para ele atua de forma positiva e impacta as crianças ao desenvolvimento único, contribuindo no primeiro contato. Ou seja, ele influencia positivamente a primeira etapa do desenvolvimento do indivíduo, da criança, contribuindo não apenas para o aprendizado acadêmico, mas também para o desenvolvimento cognitivo, ou seja, emocional e social. Isso pode incluir ensinar as crianças a interagir com os outros e explorar o mundo ao seu redor, desenvolvendo uma base sólida, concisa, única, pois assim o aluno desenvolverá amor pelo aprendizado. No entanto, também pode ser desafiador, pois exige muita paciência do educador, uma criatividade sem igual, e sem contar na flexibilidade para atender às diversidades, necessidades e estilos de aprendizagem de cada criança. Considero a prática na educação infantil uma das mais recompensadoras, pois permite ver o mundo colorido ou preto e branco através das fantasias e de um olhar maravilhado das crianças, aprendendo tanto quanto as ensina. Esse foi o meu trabalho, espero que tenha gostado da minha apresentação e essa foi a minha socialização. Muito obrigado pela observação e por ter assistido. Eu me chamo Edileu Alfaia Cardoso, discente da segunda licenciatura em Pedagogia. Em anexo, adicionei algumas informações aqui, algumas imagens, somente para fins de confirmação e contribuição para o vídeo gravado. As imagens das nossas crianças socializando, brincando, se divertindo, e são essas aqui. Primeira imagem, Luelle Fernandes, pode observar ela brincando e olha o carisma. Segunda imagem, Rafael Figueiredo, não tivemos liberação do pai para fazer a nossa exposição, né? A terceira imagem, no caso, abaixo aí, Fernanda Fernandes Souza, fazendo junção do alfabeto na centopeia. E aqui a lateral, os nossos pequenos alunos formando palavras, que é a nossa proposta, nosso produto educacional.